Reforma Administrativa. Perguntas e respostas. Por Paulo Lindsay, diretor da Executiva Nacional da ACIB-GE Sindicato Nacional, coordenador do Núcleo Sindical Canabarro, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo RJ, professor tutor da Auditoria Cidadã da Dívida. Antes de iniciarmos a avaliação sobre os reais efeitos da reforma administrativa, precisamos esclarecer alguns conceitos básicos sobre a gestão pública. Vamos lá. Você sabe o que é estabilidade? A estabilidade no cargo é uma garantia constitucional. Protege servidores públicos de serem livremente exonerados ou demitidos do cargo. Essa garantia serve para proteger os servidores públicos de eventuais ingerências e perseguições. Portanto, a estabilidade diz respeito ao servidor. Você sabe o que é efetividade? A efetividade é a nomeação, após aprovação em concurso público, de servidor para a ocupação de cargo público efetivo, que é cargo que pressupõe a permanência da pessoa no serviço público. Assim, é servidor efetivo todo servidor aprovado em concurso público e nomeado para cargo público efetivo. Portanto, a efetividade diz respeito ao cargo, em decorrência do seu concurso público. Você sabe o que é cargo efetivo? São cargos cujas nomeações dependem de aprovações em concursos públicos, conforme o artigo 10 da Lei nº 8.112, de 1990. Portanto, a admissão para cargo efetivo depende de concurso público. Vamos fazer uma análise a partir do ponto de vista da administração pública. Quem são os servidores estáveis excepcionais? São servidores estáveis excepcionais os admitidos pela administração pública sem concurso público, há pelo menos 5 anos continuados após a Constituição Federal, conforme o artigo 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988. Quem são os servidores públicos não estáveis? Com a aprovação da Emenda Constitucional número 19.1998, no seu artigo 33, definiu quem são considerados os servidores não estáveis para os fins do artigo 169, parágrafo 3º I da Constituição Federal. Aqueles admitidos na administração direta, autárquica e fundacional, sem concurso público de provas ou de provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983. Quem são os servidores públicos estáveis efetivos? O artigo 6º da Emenda Constitucional número 19.1998 alterou o artigo 41 da Constituição Federal. Lá, definiu quem são estáveis após 3 anos de efetivo exercício no estágio probatório, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Vamos fazer uma análise a partir do ponto de vista previdenciário dos servidores públicos. Quem são os servidores públicos com paridade e integralidade? Os servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional número 41, de 18 de dezembro de 2003, mas que se aposentaram após a sua promulgação, possuem o direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos. Mas, apesar da integralidade e paridade, quem aposentou ou aposentará após a aprovação da Emenda Constitucional número 103, 2019, reforma da Previdência de Bolsonaro, terá o direito ao benefício de aposentadoria ou pensão, 50% do benefício, mais 10% por dependente. Quem são os servidores públicos que se aposentam sem paridade e integralidade? São servidores públicos admitidos após a aprovação da Emenda Constitucional número 41, 2003, até a aprovação da Lei nº 12.612, Previdência Complementar, FUNPRESP. Esses se aposentarão com a média aritmética simples das 80 maiores remunerações. Quem são os servidores públicos federais que se aposentam pela Previdência Complementar? São os servidores públicos admitidos a partir da Lei nº 12.612, que estabeleceu o regime de previdência complementar, FUNPRESP, com contribuição solidária e benefício de aposentadoria e pensão limitados ao teto do INSS, de R$ 8.157,41. Acima desse valor, a contribuição previdenciária é individual.
Após os esclarecimentos sobre o perfil dos servidores públicos, a partir da visão da gestão e previdenciária, vamos avaliar quais os efeitos de uma reforma administrativa sobre esse contexto. Quem perderá o direito à estabilidade nos serviços públicos com uma possível reforma administrativa? A proposta do GT da reforma administrativa, na pessoa do coordenador o deputado federal do PSD do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, afirma que não haverá retirada da estabilidade dos atuais servidores, somente dos futuros. Pura falácia. Se houver alteração no regime de trabalho, seja CLT, temporário, MEI ou qualquer forma de precarização, haverá quebra da relação direta entre as carreiras públicas. Isso afetará os atuais servidores do regime estatutário da Lei 8.112 de 1990, ativos e aposentados, e os futuros servidores públicos, o que poderá levar a maior parte das carreiras públicas à extinção, o que aumentará a fragilidade do principal elo entre a sociedade e o Estado, o servidor público. A reforma administrativa do GT vai aumentar a privatização nos serviços públicos? Sim, essa reforma possibilitará a demissão de servidores públicos por cargos obsoletos e não mais interesse da administração. Uma outra hipótese de demissão é a do artigo 41, parágrafo 3º, prevendo que o servidor estável perderá o cargo se este for extinto por lei específica em razão do reconhecimento de que se tornou desnecessário ou obsoleto, resguardado o direito à indenização de que trata o parágrafo 5º do artigo 169 da Constituição Federal. Qual é a principal alteração com a inclusão do artigo 37-A na Constituição Federal? Prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei federal, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados, para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Como pudemos constatar, não é reforma administrativa, mas sim demolição do Estado Social brasileiro. Precisamos realizar atos de ruas para barrar a aprovação dessa reforma administrativa no Congresso Reacionário. Não a reforma administrativa.